Mas eu, especialmente, por temperamento, eu não me preocupo muito com isso. Então, mas eu sempre gostei de encher o saco das feministas com amor. Eu vejo que esse é o maior problema, né. Porque o feminismo pra você, ele hoje em dia porque a gente só vê o lado mais agudo, né, esse lado mais combativo de que é o macho escroto, essas coisas. E é isso que te incomoda mais no feminismo? É, não, eu, como já falei várias vezes, quer dizer, a coisa da igualdade salarial, Não, isso tudo trabalho, muito violência justo. É, doméstica, isso, claro. isso nem discuto. A minha discussão é porque às vezes eu acho que o feminismo entra embaixo dos lençóis, como eu digo. Então ele acaba atrapalhando as relações entre homem e mulher, e aí tem toda uma demonização da figura É. masculina, né? Do homem heterossexual como um bicho malvado, a priori, estuprador É potencial, isso, né? todo homem é um A estuprador. masculinidade é sempre É. tóxica. Esse tipo de coisa eu acho muito chata. Na realidade, eu acho muito chata. Eu falo de vez em quando disso só para encher o saco, ou Só porque pra alguma coisa cutucar mesmo. que me chamou muito a atenção e eu resolvi falar. Mas na verdade eu não tenho essas coisas me dão sono, na verdade. Mas o pior é que tá batendo, eu sou casado, né, mas bate muito nos meus amigos solteiros, cara. O pessoal tem medo de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, porque tudo pode ser usado contra E eles. as mulheres estão cansadas. Estão cansadas porque muitas vezes os homens, como elas falam, não têm pegada nem atitude, não assumem Exatamente. coisa nenhuma, É. e ao mesmo tempo estão cansadas de ficar sozinha, de não encontrar ninguém que investe. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tem muita gente por aí que continua se apaixonando, se envolvendo, casando. Existe aí um barulho que às vezes vem muita gente que trabalha com mídia, com universidade, sabe, jornalista, que acha que o mundo é essa bolha. Mas sem dúvida nenhuma tem um cansaço. Tem, E as né. redes sociais agravaram isso. É um atrito constante, É, né. é. Uma coisa de ficar o tempo inteiro disputando isso, disputando aquilo. Eu, na verdade, acho que uma falta de generosidade generalizada. Não, e uma falta também de delicadeza, às vezes, né, porque, eu fui criado de uma forma de abrir a porta pra mulher, de andar do lado de fora da rua e tal, e de repente isso virou um problema, mas não é um problema para as mulheres que eu conheço, é um problema teórico que criaram, que a maioria das pessoas que eu conheço, mulheres, falam: "Não, eu acho essa gentileza legal e tal", mas não sei de onde vem esse problema, parece que é uma coisa criada, né. É, aquela imagem da mulher que se ofende se você abre a porta para É, ela, né? eu nunca vi essa mulher. Ou paga a conta. É, É, pelo assim, contrário. é assim, eu concordo que é um debate teórico, né? Por isso que eu estava falando dessas áreas especificamente ocupadas com isso, jornalista, artista, ator, atriz, né? Gente que também é acadêmico, intelectual, que está muito em cima dessa discussão. A vida real continua acontecendo como sempre aconteceu. Agora, eu acredito que, se você fala de feminismo, por exemplo, as meninas mais jovens, principalmente de classe média para cima, elas são muito mais impregnadas com isso, É. né. Isso pode aparecer, por exemplo, você está discutindo um texto e, de repente, a menina saca um olhar sobre o assunto, que é um olhar periférico, mas que, por exemplo, a Mary Shelley, a autora do livro Frankenstein. Frankenstein, tinha um relacionamento abusivo com o marido, o poeta Percy Shelley. Inclusive, supostamente faziam festas sexuais e bacanais e muito ópio e não sei o quê. E você acha que por isso ela criou o Frankenstein? Óbvio que não. A Mary Shelley criou o Frankenstein porque ela teve a genialidade de perceber que as ciências poderiam um dia produzir vida É. humana. E que isso era uma monstruosidade para ela e a geração romântica. Porque você tem muitas relações abusivas e não necessariamente levam uma pessoa a criar o Frankenstein, É. né? Mas assim, é muito comum esse tipo de pergunta hoje. Por quê? Por causa dessa obsessão em cima de temáticas de gênero. E olhar pra trás e tentar ressignificar tudo, Tudo de trás, exatamente. Você olha para trás e tenta com a cabeça de hoje. ressignificar, reconstruir, fazer uma outra narrativa levando em conta isso, que é empobrecedora. Mas ao mesmo tempo você ainda tem, no caso alunas, muitas alunas que não fazem essa leitura. O que eu acho é que esse universo teórico ele faz muito barulho.
e ele tem impacto nas redes sociais e na mídia em geral. E tem adesão da maior parte dos atores que trabalham no espaço da mídia. O resultado é que isso acaba tendo mais eco. É. E na educação também. Então você aumenta o espectro de repente... Uma minoria barulhenta. de alguém dizer, não, mas acho isso um absurdo você falar que a Mary Shelley escreveu o Frankenstein por causa de relacionamento abusivo. Se você for um menino, provavelmente você não vai ter coragem de falar isso. Ou se você falar, vão te chamar de machista. Se você for uma menina, vão dizer que você é machista também. Exatamente, exatamente. E essa coisa de olhar para trás e fazer esse revisionismo, ou pelo menos ressignificar, não é um pouco preocupante, assim, de derrubar estátua, de querer derrubar monumentos, ou queimar livros, ou tirar livros? Esse tempo uma editora não estava querendo publicar, os funcionários não queriam publicar o livro do Woody Allen, né? E também teve o boicote à biografia do Philip Roth. Ah, é? Do Também? Black Bailey, Esse foi tirado de circulação. Exatamente. Tinha acabado de sair, eu por acaso comprei na primeira semana, e é uma relíquia. Mas não é preocupante É uma isso? relíquia o livro já. Acabou de sair, agora não tem. Não tem A editora brasileira resolveu não traduzir também como boicote ao biógrafo, não ao Philip Roth, né? Ah, tá. Ao autor da biografia. Olha, a humanidade já destruiu estátuas antes, né? O cristianismo destruiu templos gregos e romanos, né? O islamismo destruiu templos budistas, né? Já se queimou livros antes. Então, a humanidade continua a mesma. Aquilo que a gente falava no começo. Não mudou. Continua a mesma. Só as desculpas são diferentes. Então agora se destrói estátua porque o cara então era escroto, antes se destruía porque o Deus era escroto, ou porque aquele cara representou alguma forma de opressão naquele universo. As pirâmides usaram escravos, então você poderia imaginar que deveria destruir as pirâmides também no Egito. Então, de vez em quando a gente faz isso, o que não significa que a gente vai fazer sempre, né? Mas eu acho sempre o fim da picada. Imagine o número de templos pagãos que os cristãos destruíram, provavelmente sobrou alguma coisa da ordem de 20%. Caramba. E a mesma coisa de textos filosóficos. Foi tanta coisa que foi destruída que talvez tenha existido uns 10 Platões e a gente não sabe. Exatamente. Porque sobrou pouca coisa. Entendeu? Então, isso é sempre uma... Não é novo, com isso eu não quero justificar quem está fazendo agora, mas é um ato recorrente, esse tipo de ódio cultural que está sempre fundamentado numa teoria moral, quer dizer, então eu posso dizer que fazer tráfico de escravo é uma merda. Escravidão sempre existiu no mundo, não significa que ela não seja uma merda. É bom que ela não exista. Agora, se você for fazer isso, você vai descobrir, de repente, que Jean-Jacques Rousseau investiu em tráfico de escravos, Voltaire investiu em tráfico de escravos, porque infelizmente era um certo contexto da época. Retrato da época. Seria interessante imaginar o que daqui 500 anos vão achar que a gente está fazendo agora que é merda. Exatamente, e vão achar, com certeza, com certeza. Porque cancelar o Woody Allen pela vida pessoal, ou qualquer artista, né? Você separa a obra da pessoa, até porque a gente não tem acesso à biografia de todo mundo pra gente saber se a pessoa pode ler ou não, né? É uma loucura isso. Mas o Woody Allen quase que acabou mesmo depois do escândalo, né? A obra dele, eu acho, empobreceu. Ah, sim. E hoje, ele afetou muito, né? Hoje, para ele conseguir fazer filme, ele só trabalha com elenco B, né? Mas o Polanski tem várias... O Polanski foi primeiro, antes dele já passou por isso, né? E agora faz muito tempo, vários atores que foram cancelados e foram afastados também, né? Teve uma leva aí que... E até tirar do catálogo. Não vou tirar do catálogo... Esse público é excepcionalmente afetado porque é um público que depende de agradar um monte de gente. Né? Então, é o lance do cancelamento. As pessoas que mais foram canceladas são as pessoas que alimentavam esse mesmo público de canceladores, que também estavam com esse discurso de não pode isso, não pode aquilo. Aí quando eles fizeram, eles foram cancelados porque batia com o mesmo discurso. Veja que todo artista, ator, atriz tem que ter uma causa. Em Hollywood, inclusive. Todos abraçam uma causa. Verdade. Porque isso é uma forma de escudo, blindar, né? De imagem. Você verdade. tem uma causa, então você defende tal causa, então olha, qualquer acusação contra mim, eu defendo esse tipo de grupo aqui, né? E isso acabou virando quase uma especialidade do marketing.
ou do public relation individual, Já como eles chega falam pro, nos pro Estados cara e fala, Unidos. você tem que abraçar uma causa Você tem que logo. abraçar uma causa. Porque abraçando Porra. uma causa, você está ali, em alguma medida, não com certeza, nada é certeza nesse mundo de mídia, mas em alguma medida você está ali blindado numa área para não levantarem dúvidas sobre você. Mas quanto mais você depende, quanto mais você é obcecado pelo engajamento, e aí ator e atriz são pessoas públicas, né? É, O Roman Polanski conseguiu um viés um pouco assim, porque como ele é francês, então ele voltou para a França. é. Abandonou a carreira em Hollywood, que ia muito bem, Ia muito bem, é né? verdade. E voltou para a França. Mas o Woody Allen não tem muito essa... Não tem... Ele é a cara E de Nova agora tá York. bem pior do que era, né? É, Agora tá bem pior do que quando aconteceu com o Roman Polanski. E o Roman Polanski foi uma questão que envolvia uma suposição de uma menina de menor. exatamente. O Woody Allen também, supostamente a sua enteada, Mas não menor, né? né? Ela era menor. Era né? menor, Caramba. Então, ela, assim, ela não era menor quando ele casou com ela, mas ele A teria relação. criado ela como padrasto. Porque Exatamente. quem adotou foi a ex-mulher dele. É. Então, desde aquela época, foi ficando cada vez pior, né? A É. situação dele. E hoje, se alguém te acusar de assediador, acabou, né? Acabou a vida. Esse lance dessa imagem. Então, hoje em dia parece que vale muito mais essa imagem que você constrói e gasta-se muito dinheiro, né, para construir essa vida nas redes, né? Só postar o que é bom, só postar os momentos bons. E você acha que tá todo mundo bem. E você sabe que não tá todo mundo bem, mas Nunca esteve, porque nunca esteve. estaria agora, né? É. Mas a impressão que dá é isso, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo viajando. Quer dizer, não agora com a pandemia, né? Mas isso é o marketing, né? É. O marketing é justamente esse. É. Você projetar a ideia de que tá tudo lindo, maravilhoso e tudo mais.